se juntar a nós. Oh, sei que você vai querer ser uma de nós. Bom dia, gente. Então, dando início ao nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre a maravilhosa Maria Montessori. Eu vou iniciar com a biografia dela. É um breve resumo. Maria Montessori foi uma pedagoga, pesquisadora e médica italiana, a criadora do método Montessori, um sistema educacional baseado na formação integral da criança, do jovem. Educar para a vida foi o seu lema. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu em Chiaravalle, não sei se é assim que pronuncia, norte da Itália, no dia 31 de agosto de 1870. Era filha de Alessandro Montessori, oficial do Ministério das Finanças, e de Renilde Stoppani. Então essa é um pouquinho, da biografia de Maria Montessori, e a Gi vai falar um pouco da trajetória de vida, resumindo também para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco da trajetória de Maria Montessori. Montessori nasceu no século XIX e viveu até a metade do século XX. Foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália. Uma mulher que sofreu com a condição de ser mãe solteira em uma Itália extremamente religiosa, conservadora e machista. Sofreu muito com a oposição do pai quando decidiu estudar medicina. Porém, aos poucos Montessori sai da área de medicina e se encanta com a área da educação. No início, a educadora começou a trabalhar com crianças negadas pelas escolas públicas italianas, crianças com deficiências psicológicas, no qual não havia esperança que elas aprendessem. Montessori faz um trabalho tão bom com essas crianças que nos exames oficiais, esses alunos obtêm melhores resultados que as crianças das escolas públicas que não tinham deficiência. Quando ela percebe o sucesso com essas crianças, ela pensou, por que não expandir esse método de ensino para as escolas regulares? E assim, Montessori passa a lecionar nessas escolas regulares. Então, como vocês viram aí, a Gi trouxe um pouquinho da trajetória de Montessori, e também vamos falar agora, nesse próximo áudio, sobre os 6 pilares principais aí que a Montessori trouxe para nós, com destaque no processo de evolução infantil. O método Montessori considera que todas as crianças têm a capacidade de aprender de forma espontânea, a partir das experiências que lhe é proposta. No ambiente, respeitando sempre o tempo, a personalidade, a liberdade individual de toda criança. Então vamos ouvir um pouquinho agora sobre os 6 pilares. Oi, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 6 pilares educacionais de Montessori, que são autoeducação, educação como ciência, educação cósmica, ambiente preparado, adulto preparado e criança equilibrada. Vamos começar com autoeducação, que é a capacidade inata da criança para aprender. Por desejar absorver todo mundo à sua volta e compreendê-lo, a criança explora, investiga e pesquisa. O método Montessori proporciona um ambiente adequado e os materiais mais interessantes para que a criança possa se desenvolver por os seus próprios esforços, no seu ritmo e seguindo seus interesses. A educação cósmica é a melhor forma de auxiliar a criança a compreender o mundo. De acordo com este princípio, o educador deve levar o conhecimento de forma organizada, estimulando a sua imaginação e evidenciando que tudo no universo tem sua tarefa e que o ser humano deve ser consciente do seu papel na manutenção e na melhora do mundo. A educação como ciência é a maneira de compreender a criança e o fenômeno educativo de acordo com Montessori. Para Montessori, o professor utiliza um método científico de observações
hipóteses e teorias para entender a melhor forma de ensinar cada criança e para verificar a eficácia de seu trabalho no dia a dia. Ambiente preparado. É o local onde a criança desenvolve a sua autonomia e compreende a sua liberdade. O ambiente preparado é construído para as crianças atendendo às suas necessidades biológicas e psicológicas. Nos ambientes preparados, encontra-se mobília de tamanhos adequados e materiais de desenvolvimento para a livre utilização da criança. Adulto preparado é o nome que damos para o profissional que auxilia a criança em seu desenvolvimento completo, neste caso, o professor. Esse adulto deve conhecer cientificamente as fases do desenvolvimento infantil e, por meio da observação e do domínio de ferramentas educativas de eficácia comprovada, guiar a criança em seu desabrochar e de forma que se dê nas melhores condições possíveis. Criança equilibrada. É qualquer criança em seu desenvolvimento natural que, por meio da utilização correta do ambiente e da ajuda do adulto preparado. As crianças expressam características que lhes são inatas. Entre outras, encontra-se o amor pelo silêncio, pelo trabalho e pela ordem. Todas as crianças nascem com essas características e as desenvolvem melhor entre 0 e 6 anos. Para finalizar, é importante ressaltar que todos os princípios do método Montessori devem funcionar em união para que a criança se desenvolva de forma completa e equilibrada. Depois de conhecermos um pouco sobre a trajetória e o método de Montessori, agora vamos falar sobre as escolas montessorianas do Brasil e do mundo. O mundo conta com cerca de 25 mil escolas montessorianas. Embora a Associação Montessori Internacional não consiga confirmar o número exato de escolas, pois as instituições de ensino não são obrigadas a se registrarem na associação. Pessoal, embora não seja um número exato, é um número bem expressivo, não é verdade? No Brasil, nós contamos com cerca de 35 escolas, número também não exato, tá, pessoal? Dessas 35 escolas, nós temos algumas em Guarulhos, e nós pegamos 2 aqui para citar para vocês, tá bom? Caso depois da pandemia alguém queira ir lá visitar, né, e conhecer o método de perto, vocês já vão estar cientes das escolas aqui de Guarulhos. A primeira é o Colégio Eco Montessori, localizado na rua Nossa Senhora de Lourdes, número 446, na Vila Galvão. A outra é o Colégio Montessori Guarulhos. Esse colégio, gente, ele está localizado na rua Terceiro Sargento Francisco de Paula Lopes, número 176, Jardim Santa Mena. Vale lembrar, pessoal, que esses dados não são exatos, tá bom? Pois, como citado anteriormente, as instituições de ensino, elas não são obrigadas a se registrarem na Associação Montessoriana. E esses dados, pessoal, eles foram coletados em 2018. Então, de 2018 para 2021 já tem um tempinho bom, né? Então, de lá para cá já pode ter tido um grande aumento de número de escolas montessorianas. Bom dia, turma. Agora nós faremos uma pequena entrevista com a minha mãe, Gisele. Ela foi auxiliar de classe em 1994, no seu 4º ano de magistério, em uma escola montessoriana. Serão 2 perguntinhas e vamos começar. Como foi trabalhar em uma escola montessoriana? E fale um pouco da diferença entre o método que você trabalhou e trabalha atualmente. Bom dia a todos, né? Primeiramente, e como foi falado, eu cheguei lá na escola, eu não conhecia o método, tá? Então, eu pude perceber que é bem diferente do que a gente estava acostumado, né? E como eu fui alfabetizada e tudo mais. O aluno lá, ele escolhia o material que ele queria utilizar e o professor, ele apenas observava esse aluno e auxiliava caso fosse necessário. Aí, sempre que o aluno fosse trocar de material, ele precisava guardar o que ele estava usando anteriormente para só depois pegar um novo material que ele, então, tivesse escolhido no caso. Na sala, eu notei que, assim, não tinha mesa para a professora, né? Nós éramos apenas, assim, facilitadores.
As salas eu lembro que era bem iluminada e as crianças para qual eu dei aula naquela época, elas tinham entre 0 e 3 anos. E isso não acontecia só nessa faixa etária, tá? Os mais velhos também, eles eram organizados assim, ó, por idade. E não como nós estamos acostumados, né, com as escolas tradicionais, que é por ordem cronológica. É como se os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do Fundi 1, por exemplo, ficassem todos juntos. Esse tipo de agrupamento lá era feito para que as crianças pudessem ajudar umas às outras, já que assim, o ensino propriamente dito, ele não era feito diretamente pelo professor da sala, né? Nessa escola também que eu trabalhei, ela incentivava muito a autodisciplina e eu tinha assim um papel muito discreto. A faixa etária era misturada, né, como eu falei, e a criança que escolhia o trabalho que ela iria realizar no dia. Hoje, formada, né, como professora de uma rede pública, é muito diferente o método que nós usamos lá, né? Então, assim, de certa forma, eu que imponho a disciplina, né? Eles são agrupados cronologicamente, como vocês também já sabem, né? Primeiro ano, as crianças de 6 anos, segundo ano, 7 anos e assim por diante. E a maior parte do ensino é feita por mim com atividades estruturadas. A criança, geralmente, ela é atribuída um lugar para ela se sentar na sala de aula, né? Muitas vezes tem algumas assim memorizações das atividades e informações, e ela também tem um tempo para realizar essa atividade. Ok, agora nós vamos falar dos pontos positivos e negativos de uma escola montessoriana. Bom, o lugar que eu trabalhei, assim, era um local bem, como que eu posso dizer assim, de classe alta, porque esse método, essas escolas, né, elas, de certa forma, elas são muito caras, né, até porque esses materiais, que são, a maioria deles são materiais concretos, eles também têm um valor bem elevado, e a interação, ela é menos estruturada, né, e muito menos espontânea, então eu considero, assim, de certa forma, pontos negativos, mas nada que também, né, possa... Agora, um ponto positivo, que a criança, ela trabalha no próprio ritmo dela, né? Ela não necessita desenvolver, por exemplo, assim, aquele espírito de competição, sabe? Por isso, ela não sente tanta pressão. Ela não tem aquele sentimento de inferioridade, né? E ela parte da sua livre escolha do que ela quer fazer naquele dia, né? O método, ele visa a criança, assim, de uma forma geral, né? É isso. Obrigada, mãe. Gente, continuem aí aproveitando o vídeo, tá? Obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como as meninas já falaram, né? Hoje o nosso trabalho é sobre a Maria Montessori. E nós escolhemos 2 atividades montessorianas de vida prática para mostrar para vocês. Essas atividades, elas são bem tranquilas de fazer, porque elas usam coisas que temos no nosso dia a dia. No caso, vamos usar os pregadores, os pares de meia e alguns potes, tá bom? Além de elas serem tranquilas de serem feitas, elas são uma ótima opção para os pais trabalharem em casa com as crianças nesse momento de isolamento, né? Essas atividades, elas trabalham a coordenação motora fina, a percepção visual, o raciocínio lógico, a concentração. A primeira atividade é o pares de meia. Qual que é o objetivo? Nós vamos distribuir os pares de meia aleatoriamente e vamos pedir para que as crianças encontrem os pares correspondentes. Após a criança achar o par correspondente, ela vai pegar o pregador e vai unir os pares. Com essa junção, a criança vai estar trabalhando um movimento de pinça, um movimento muito importante, né? Pois ajuda a criança a pegar o lápis de forma melhor. O legal também é que a gente coloque pares de meia mais parecidos um com o outro, que é para as crianças prestarem mais atenção e ficarem mais concentradas, certo? Aí depois que já estão todos unidos, nós vamos para a atividade 2. A atividade 2 nada mais é do que a criança pegar, a mãe vai pegar o pote, vai destampar e vai colocar o pote de um lado
tampa do outro. E a criança vai ter que achar a tampa. Legal é se a mãe usar pote de diferentes cores. Eu, no caso, peguei 2 cores diferentes, foi só para dar um exemplo para vocês. Então, a criança vai pegar, esse é desse, olha, que legal. E esse? Esse é desse? Não, esse não é desse. Então, a criança vai começar a trabalhar com levantamento de hipóteses, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. São atividades práticas, né? Que são tranquilas de serem trabalhadas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como as meninas já falaram, nosso trabalho é sobre a Maria Montessori e eu elaborei essa atividade aqui que desenvolve a coordenação motora e o conhecimento das cores. Bom, nessa atividade, as crianças deverão comparar as cores dessa tirinha com a desse quadro. E aí vão passar esse fiozinho por dentro das cores correspondentes, né? Aqui, por exemplo, é o azul, então elas vão passar aqui por dentro do azul. Aí, qual é a segunda cor? É o verde, então elas vão passar por dentro do verde. Aí, qual é a terceira cor? O marrom. E assim sucessivamente, até elas completarem toda essa tirinha. É legal que tem outras tirinhas de outras cores para elas poderem fazer depois que completar essa. E é isso. Bom, aqui do lado eu deixei o material que eu utilizei, que foi só lápis de cor, folha de caderno e cola branca. Eu utilizei aqui um cadarço, né? Mas pode utilizar barbante ou qualquer outra coisa. E como plataforma eu usei uma capa de caderno. É isso, gente. Muito obrigada. Boa aula aí para vocês.